Pastor Nildo Oliveira é casado há 21 anos, com Lucilene Miranda. É pai do Peter Oliveira e da Amy Oliveira. Vive na Inglaterra, em Londres há 23 anos. E é pastor sênior da Courland Grove Baptist Church, igreja fundada em 1840. Recebam com muito carinho o pastor Nildo Oliveira. Recebam com carinho o pastor Nildo. Pastor Nildo é pastor de uma das igrejas quase bicentenárias em Londres, 184 anos. É um dos grandes líderes da Convenção Batista Britânica em Londres e é um dos primeiros brasileiros, a ser usado por Deus dessa forma naquele país e de uma maneira tão exponencial. Ele tem nos inspirado com a sua vida de fé, com o seu amor, com a sua generosidade. E para a gente, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, é uma honra muito grande receber esse santo homem de Deus aqui no nosso meio, um grande homem de Deus. Ele também trouxe o seu livro, Poder para Abrir Fronteiras, fala sobre você quebrar os seus próprios paradigmas, fala de você ter uma expansão de consciência e além daquilo que você se imaginou ser possível. Esse livro vai ser vendido no final do culto ali no Balcão Connect, apenas R$30. Eu tenho falado que livro é uma coisa muito barata. Nós deveríamos fazer um abaixo-assinado para aumentar o valor dos livros no Brasil. Às vezes a pessoa tem uma tese, ela leva a vida inteira para escrever um livro. Sabe, se você fosse pagar a palestra daquela pessoa, no mundo corporativo você gastaria 20, 30 mil reais ali, ou mesmo um ingresso de 5 mil, R$1.000, para ouvir uma tese da vida daquela pessoa, e às vezes você tem um livro sendo vendido por um valor simbólico e a gente não aproveita tanto quanto deveríamos aproveitar. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para o Nildo. Nós vamos orar por ele, a sua esposa que está em Londres, seus filhos. Seu filho mais velho é um grande evangelista na Europa. Nós precisamos orar pelo Peter, tem sido muito usado por Deus para ganhar a vida de muitos muçulmanos para Jesus ali, em praças públicas, tem pregado com ousadia, uma família muito usada pelo Senhor. Deus, nós queremos colocar diante de Ti o Nildo, Pai. Ó Deus, essa bênção, esse grande homem do Senhor, esse servo, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de conhecê-lo. Ó Deus, que homem cheio da Tua presença, um homem humilde, simples, ó Deus, mas que é tremendamente usado pelo Senhor. Abençoe a sua esposa, a Lu, Deus, abençoe os seus filhos. Em especial nós queremos colocar o Peter, Deus, que tem sido usado pelo Senhor. Reveste ele, Deus, de autoridade, de ousadia, o proteja nas batalhas espirituais que ele tem enfrentado e use cada vez mais e mais, Pai. E nessa manhã, use a vida do pastor Nildo para falar aos nossos corações, aquilo que nós como igreja precisamos ouvir, que ele sinta-se em casa, que ele se sinta à vontade, abraçado e acolhido pela família PIB-BH, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Seja muito bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. Bom dia, gente. Graça e paz. Que prazer estar com vocês nesta tão significante oportunidade. Que prazer estar aqui em Belo Horizonte, estar no Brasil, na nossa terra. É muito bom estar aqui com vocês nesta manhã. Louvar a Deus por esta oportunidade de estar neste domingo. Eu tiro 2 domingos no ano que eu estou fora da nossa igreja. E hoje estar aqui para mim eu me sinto em casa já. Que bom sentir em casa, não é? Que bom sentir pertencer parte da família do povo de Deus. Quero agradecer a Deus por vocês, pela apresentação. Como já falado, sou casado. Deus faz milagre, né, gente? Tem alguém solteiro aí? Alguém aí aumentou a fé nessa manhã? Ô, glória! É muito bom quando você aumenta a sua fé, então aumenta a sua expectativa. Tem alguém solteiro? Levanta a mão assim, faz assim para mim ver os solteiros. Ninguém solteiro nessa igreja? Então tem que mandar um pessoal lá para Londres, sabe? Quando o senhor viajar. Solteiros e solteiras, levantem as mãos, por favor. Estou dando uma oportunidade ao Tinder do culto da manhã. Deus abençoe vocês. Teve gente que já olhou assim, ó. Graças a Deus. Pessoal, eu sou casado com a Lucilene há 23, vamos fazer 23 anos de casados. Nós somos servos do Senhor. Eu estou, como o pastor disse, nós servimos ao Senhor uma comunidade histórica, uma igreja histórica como essa igreja.
E para mim é uma bênção, sendo o primeiro pastor brasileiro na história desta igreja, pastorear uma igreja tão relevante, em uma comunidade quase 200 anos. Nossa igreja sobreviveu 2 guerras mundiais, e eu o primeiro pastor tinta forte dessa igreja. É Deus que faz essas coisas, amém? Deus usa os seus improváveis, amém? Eu fui chegar em uma igreja que me convidaram para pregar e falou: o pastor de Londres vai chegar. Todo mundo estava esperando um loirão bonito aparecer. Aí chega lá um mineiro com a cabeça de baiano, todo mundo falou assim: Mas Deus usa a gente, amém, gente? Glória a Deus. E eu estou esses dias no Brasil, amanhã vou estar retornando. O pastor já anunciou nosso livro, vai estar lá no final. Se você não tiver dinheiro, você pode pagar em queijo. O Mercado Central está do lado aqui, é fácil, nós fazemos negócio. Quem está aqui, diga amém. Se você está aqui nesta manhã, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quero compartilhar com vocês a palavra, agradecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quero agradecer a Deus pela generosidade do meu amigo pastor Juan. Pastor Juan, um príncipe de Deus. Eu tive o privilégio de receber na minha casa, e andamos bastante de bicicleta em Londres. Foi um tempo precioso, juntamente com o Renan e com o Samuel. Cadê o Samuel? Está por aí. O Samuel descobriu algo que eu não sabia, que mineiro fazia um churrasco tão bom. E na chuva ainda. Porque mineiro não tem tempo duro para churrasco, irmão. Ele fez um churrasco, serviu com tanta dedicação na minha casa. E eu estou esperando que quando o senhor for, o senhor leve ele novamente, tá, pastor? Porque os irmãos aí, se não conhecem o Samuel como churrasqueiro, como bom chefe, então começa aí a fazer convite para ir na sua casa, só compra carne. Que é bom. Se você achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É tão bom falar em português para o meu povo. Só dizendo para vocês que eu não falo. Cheguei na Inglaterra, não falava nada inglês. Saiu o mineirinho daqui, não falava nada inglês. Diga comigo, nada. Come on, diga nada. Eu sei que vocês são uma igreja conservadora, igual a minha igreja, mas você pode ser um pouco mais animado nessa manhã. Diga para o seu irmão, você está muito quieto hoje. Isso. Fala com ele, você está na casa de Deus. Para de protocolo. Tá bom, gente? Estou me sentindo em casa. Eu não falava nada inglês quando eu cheguei na Inglaterra. Eu contei para os meus amigos que eu era igual um amigo, nós sempre contamos essa história, que trabalhava na pizzaria Dominós. Quantos gostam de pizza aí? Crente gosta de comer. Ele trabalhava na pizza Domino's, e ele tinha direito à pizza gratuita, e na hora que ele pediu, estava com fome, sentou, era mais ou menos, e pediu uma pizza, ele só sabia falar pizza e big. Big pizza, please. Pediu uma pizza, comprou a pizza, e a hora de foi pagar a sua pizza, e o patrão dele disse, it's free. Ele falou, no, it's quente. Ele falou, não, I'm talking to you, eu estou falando para você, it's free. Ele, pizza quente. Ele olhou para os colegas e falou, inglês louco. Pizza is quente, não pizza is free. Aí depois falou, não, rapaz, você está dizendo que a pizza é gratuita. Era assim o Nildo, não falava nada de inglês, não falava nenhuma palavra, e as pessoas falavam assim, como? Como? Improvável, mas Deus é bom, amém? Eu aprendi inglês em 3 meses, olha que não sabia nem falar português direito, meu português ainda não é bom, mas aprendi inglês em 3 meses, eu comprei uma Bíblia em inglês, já estou no meu tempo, mas eu comprei uma Bíblia em inglês, a primeira coisa que eu fiz, eu entrava no ônibus, eu sempre gostei de ler, e eu pegava o livro, às vezes estava de cabeça para baixo, mas eu estava com o livro, quero aprender. Mas eu falei, em 3 meses vou aprender inglês. Quantos meses? Em 3 meses, pastor Juan, eu vou aprender inglês. Comprei a Bíblia, eu falei, tudo que eu não entender, eu vou sublinhar em vermelho. Resultado, em 3 meses. Diga comigo, 3 meses. A minha Bíblia estava toda vermelha. Eu não aprendi a ler imediatamente, mas aprendi a falar. Aprendi a falar inglês porque o bebê, ele aprende o quê primeiro? Falar. Eu aprendi a falar e tem muita gente que quer falar bonito. Eu queria falar com acento inglês ainda. Pensa, o menino falando com acento inglês. Eu queria falar com acento inglês. Eu falei, sabe, Deus vai me ensinar, Deus vai me capacitar.
E pela misericórdia do Senhor nós aprendemos com 3 meses, porque mesmo improvável, a Bíblia diz que Deus capacita os chamados. Eu vou dizer novamente, Deus capacita os chamados. A Bíblia diz que muitos são chamados, graças a Deus que nós somos escolhidos, amém? É melhor ser chamado ou ser escolhido? É melhor ser chamado ou escolhido? Tem muita gente com um chamado maravilhoso na sua família. Tem muita gente com um chamado maravilhoso dentro da igreja. Mas talvez não foi escolhido para tal obra. Mas graças a Deus que os escolhidos estão aqui nesta manhã. Não vou dizer de novo, os escolhidos estão aqui nesta manhã. Os escolhidos não foram em outra igreja, estão aqui nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eu gostaria de ler com vocês. Eu estou usando a tradução NVI. Eu não sei qual tradução que vocês usam aqui. NVI também? Então vamos ler a palavra de Deus. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão dos santos, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e os bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, vamos todos juntos lerem. 46. Não, vamos ler em português, todo mundo. 46. 1, 2, 3 e... Louvando a Deus e tendo a simpatia, vamos lá? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Capítulo 3 do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 17. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração das 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado que desde nascença ali colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no pátio do templo. Pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olhando bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Versículo 7, todos juntos. E segurando pela sua mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente, de um salto, se pôs em pé a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Diga comigo, andando, saltando e louvando a Deus. Maravilha. Esse texto que nós acabamos de ler, para mim é maravilhoso ver o início da igreja primitiva, a igreja aqui constituída após o avivamento, após o Pentecostes. No capítulo de número 2, nós encontramos a igreja, os discípulos, a igreja que vive a comunhão dos santos todos os dias, o grande crescimento da igreja. E é tão bom saber que a igreja do Senhor está crescendo em toda a face da terra. Você pode dar um amém por isso, que a igreja do Senhor está crescendo? Eu sempre digo que a igreja não é o prédio, não são as paredes, a igreja do Senhor está crescendo. Graças a Deus pelo crescimento da sua igreja em toda a face da terra. A Inglaterra passa por um avivamento. As pessoas falavam muito mal da Europa. Falavam muito mal que os crentes da Europa é frio. Eu vim aqui para falar para você que essa crença que foi pregada por muitos anos, ela está sendo derrubada. Ela está caindo por terra. Deus está salvando, Deus está libertando pessoas e as igrejas estão voltando a um pleno avivamento. Graças a Deus por isso. A igreja na Europa passou por muito tempo
é claro, com escassez, com uma frieza, templos vazios, templos frios, pessoas geladas, crentes que pareciam que vinham para a igreja e não nada acontecido, apenas por costumes. Mas graças a Deus que a igreja está crescendo. A igreja do Senhor está crescendo na Inglaterra de uma forma maravilhosa. Mas mesmo em meio ao crescimento da igreja, ainda tem muitas portas se fechando. Dos últimos 10 anos, na igreja da Inglaterra foram mais de 200 igrejas, mais de 2.000 igrejas, na nova revista que saiu o ano passado, que fecharam nos últimos 10 anos. Mas mesmo com isso, com o crescimento do muçulmanismo, do islamismo, a igreja permanece crescendo. Jesus disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. A igreja prevalece triunfante. Eu vou de novo. A igreja prevalece triunfante. A igreja do Senhor está crescendo. Aqui a igreja começa a crescer em Atos dos Apóstolos de uma forma maravilhosa. E a Bíblia diz que essa igreja tinha alguns princípios, alguns pilares que constituem para nós como igreja, nesta manhã, meditar. O primeiro versículo nós lemos, diz que esses discípulos, esses servos, esses crentes, eles tinham algo maravilhoso. A primeira coisa, o primeiro pilar que eu vou falar nesta manhã, se eu titulasse a um tema para essa mensagem, porque eu estou pregando sobre uma mensagem em inglês, que eu já ministrei em inglês, porém eu estou tentando traduzir aqui para português. Empowered, fala bem forte comigo, empowered, empoderados, isso, empowered. Eu gostei, hein? Animei. Cadê o Samuel? Está aí? Cadê o Samuel? Está aí? Eu vou precisar dele aqui. Ele foi tocar lá em cima, né? Então, não, só fica aqui. Deixa ele aqui. Deixa o meu amigo aqui. É tão interessante que essa igreja aqui foi empoderada, e a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro pilar que eu aprendo dessa igreja aqui, essa igreja que está crescendo, que está formando, da igreja primitiva, após ali mais de 3.000 almas aceitar Jesus, após a ministração de Pedro, a Bíblia diz que eles perseveravam. Vamos lá comigo? Diga para alguém: perseverança. Esta igreja aqui, meu amigo pastor Juan, ela é marcada por perseverança. Eles perseveravam, eles não eram inconstantes. O segredo dessa igreja que expande, o segredo dessa igreja que está avançando, o segredo dessa igreja eles tinham algo maravilhoso. Eles eram perseverantes. Eles não fizeram aquele momento de oração, aquele momento de culto, aquele momento de busca ao Senhor apenas uma vez. Houve uma continuidade para o avivamento. O avivamento vem através de perseverança. Perseverança. Nós brasileiros, somos um povo de exemplo. Somos muito perseverantes. Somos bons nisso. Mas, infelizmente, no meio de nós tem muitas pessoas que têm dificuldade em perseverar. Mas essa igreja aqui, ela é perseverante. Os crentes dessa igreja, eles eram perseverantes. Tem pessoas que têm dificuldade em perseverar. Eu queria uma outra palavra em português, a não ser perseverança, que conotaria, que poderia funcionar como perseverança, mas eu tenho dificuldade em achar. Persevere. Pessoas que perseveram. Tem pessoas que começam muito bem, mas não têm perseverança. Tem pessoas que iniciam muito bem algo, mas nunca vai até o final. Conhece alguém assim? Que começa, por exemplo, esse ano vai ser meu ano diferente. Entra em janeiro, entra em dezembro, faz no dia 31, na virada do ano, na sua resolution, faz um monte de propósito. Esse ano vai ser diferente. Eu vou entrar com o meu pé direito, esquece o esquerdo. Esse ano eu não vou tomar Coca-Cola. Alguém já fez isso alguma vez? Dia 1º, quando dá dia 5, já tomou 2 litros de Coca-Cola. Esse ano eu vou malhar todos os dias. Eu vou para o ginásio, acordo de madrugada, eu vou correr todos os dias de manhã. Alguém aí? Deus está falando. Alguém aí já fez um propósito? Não, esse ano eu vou salvar mais nas minhas finanças. Esse ano eu não vou comer fast food. O que é fast food? Eu não vou comer fast food. Eu não vou comer mais fast food. Esse ano eu vou aprender a cozinhar. Os maridos aí, tem algum marido aí que cozinha? Isso. Amém? Isso. Esse ano eu vou fazer uma dieta. Alguém? Chegou uma irmã para mim, uma irmã portuguesa. Eu tinha uma irmã portuguesa na igreja e falou: pastor, este ano eu vou fazer algo diferente.
eu vou ler a Bíblia todos os dias, e ao final, eu vou estar igual o senhor, eu vou ler a minha Bíblia o ano, quero terminar a minha Bíblia no final do ano. Eu falei, maravilha, todos os dias eu vou ler 5 capítulos. Eu falei, maravilha, parabéns. Eu fiquei todo animado, sabe, quando o pastor gosta dessas coisas, quando o pessoal vem com desafios. E ela fala, sério, irmã? Eu falei, sério, vou ler. E chegou o dia 1º, disse, e aí, como é que está a sua leitura? Está maravilhosa. E quando foi o final do ano, eu cheguei, irmã, vem aqui na frente, dá o seu testemunho. Pastor, não posso ir porque eu só li até Gênesis 17. Falta de perseverança. Diga para alguém, seja perseverante. Não, você está muito tímido, diga, seja perseverante. O problema da igreja do século 21 chama-se perseverante. Às vezes nós vamos muito pela modinha. Sim ou não, gente? Eu falava com um amigo meu que a igreja é brasileira, eu não tenho nada contra os cantores, amo os cantores brasileiros. A preocupação antigamente era de gravar um disco todo ano. Era ou não era? Não, tem que ter novidade todo ano. Um americano, por exemplo, você vê o cara é famoso, gravou quantos álbuns? 2 álbuns. E tem quantos anos? 30 anos de carreira. Mas as músicas tocam por uma geração. Tem música que passa um tempinho, você não ouve mais. Sim ou não, gente? Porque nós temos dificuldade em perseverança. Mais uma vez, perseverança. Então, o primeiro pilar dessa igreja eles eram perseverantes. Segundo pilar que eu aprendo desta igreja, eles perseveraram. Segundo, eles não eram apenas perseverantes, mas também eles viviam a doutrina dos apóstolos. Diga comigo, doutrina. Doutrina não se fala sobre usos e costumes. Embora tem pessoas que achavam que doutrina era uso e costume. Na minha igreja, como uma igreja tradicional também, os irmãos tinham uma doutrina, de que eles achavam que era doutrina, visto as vestimentas, mas não é sobre isso que eu estou falando. Mas esta igreja era uma igreja bíblica. Era uma igreja que todos conheciam a palavra. Eu vou de novo, era uma igreja bíblica, uma igreja que conhecia a palavra, tinha perseverança e conhecia a palavra. Qual o segredo da igreja que cresce, da igreja triunfante? Uma igreja que conhece a palavra, uma igreja familiarizada com a palavra, com a doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, diga comigo, doutrina. Você ouviu, pastor? Vamos lá embaixo, em cima também. Doutrina dos apóstolos. Essa igreja amava a palavra. Quantos trouxeram a Bíblia para a igreja hoje? Quem trouxe? Isso. Hoje todo mundo tem celular. Quem trouxe celular? Levanta o celular, levanta. Isso, maravilha. Glória. Todo mundo tem um aplicativo da Bíblia no seu celular aí? Tem? Graças a Deus. Hoje nós estamos vivendo, graças a Deus por isso, porque temos a tecnologia. Mas esse povo aqui, eles eram amantes da palavra. Essa igreja tem esse princípio, eles amavam a palavra. Terceiro pilar, antes de eu entrar no terceiro, quero dizer, eles não apenas ouviam, mas eles conheciam a palavra. É necessário conhecer a palavra. A Bíblia diz que o homem não vive só de bread alone, de pão somente, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja relevante, uma igreja empoderada, é uma igreja que ama a palavra. Terceiro, eles tinham algo fantástico também. Eles perseveravam, eles dedicavam ao ensino da palavra, dos apóstolos, e na comunhão dos santos. Diga comigo, comunhão dos santos. Era uma igreja que vivia em plena comunhão. Uma igreja que vivia em comunidade. Eles tinham algo fantástico sobre a comunhão dos santos, que eu coloquei como partilhar do pão. Eles tinham prazer em partilhar. Eles tinham prazer em estarem juntos. Eles tinham prazer de se assentarem juntos em suas casas para as suas refeições. Eu agradeço muito pelo incentivo do pastor Juan e dos pastores de célula no Brasil, que é um modelo para as gerações. Inclusive, nós pretendemos e temos isso em nosso coração, que a igreja que cresce é uma igreja em casas, é uma igreja em células. Esta igreja aqui era uma igreja em células. Era uma igreja que estava crescendo no partir do pão. Quantos tem uma célula em casa aí? Quem tem célula em casa e quem não tem? Então, tem pessoas que não entenderam ainda o propósito da célula. Essa igreja aqui, ela tinha o partilhar do pão com a comunidade. E o partilhar do pão é na mesa que nós nos conhecemos. É na mesa que nos assentamos. E essa igreja aqui, eles tinham a graça de todos
do partilhar do pão, a generosidade. Tem gente que não faz célula porque é mão de vaca. Já pensa, eu tenho que dar o lanche. Tem gente, sim, sério. Tem gente que atravessa, irmão, a Pampulha com a mão seca. Sério? Vou falar. Tem gente, sim. Tem gente que tem dificuldade, chama de honrar o outro. Graças a Deus, não aqui. Nem também na Colin Grove Baptist Church, mas eu tenho ensinado isso. Que tem gente que tem dificuldade, irmão, sério, de honrar os outros. Para só dar presente no Natal. Diga para o seu irmão, não seja apenas no Natal. Não dá presente apenas no Natal. Lembra as pessoas. Eu amei a generosidade dessa igreja. Antes de pregar aqui, já estou sendo abençoado. Diga graças a Deus por isso. E eu falei já hoje, já mandei uma mensagem para o pastor Jonathan, um dos meus pastores. Eu disse, nós temos que aprender muita coisa aqui, hein? Pessoal, exemplo de generosidade. Diga comigo, generosidade. Olha para uma pessoa generosa. A Bíblia diz que a alma generosa, esta... Em outra tradução diz que essa engordará. O pessoal fica com medo de engordar. Amém? Essa vai se prosperar. Se a sua generosidade faz você prosperar, diga comigo, prosperidade. Vem através de quê? Olha para alguém e diga, prosperidade vem através de generosidade. Eu nunca vi uma pessoa próspera que não seja generoso. Eu nunca vi uma pessoa próspera que não seja generoso. Toda pessoa próspera, ela é generosa. Sim ou não, gente? Toda pessoa próspera, ela é generosa por si. E essa igreja aqui tinha uma generosidade. Quarto, eles não apenas tinham uma generosidade, mas eles tinham mais do que uma generosidade. Eles também tinham o partir do pão e as orações. Diga comigo, e as orações. Vamos lá primeiro pilar. Vamos lá, vamos ver se você está anotando aí. Primeiro. Vamos falar mais forte. Segundo. Terceiro. Quarto. Oração. Diga oração. Por que oração não vem primeiro? Vou perguntar de novo lá em cima. Por que oração não vem primeiro? Adianta orar sendo que eu não sou generoso? Adianta orar se eu não exerço generosidade? Se eu não partilho o pão? Você como os hipócritas, fariseus, que gostaram de ser vistos. Não adianta orar se eu não consigo exercer o amor, a piedade dos santos. Para que eu vou orar? Se eu não persevero. Tem gente que tem dificuldade de perseverar. Uma irmãzinha contou um testemunho para mim, eu creio em testemunho. Quem crê em testemunho? Quem crê em testemunho? Chegou um testemunho, ela contando, pastor, a gente orava muito para... Uma irmã da nossa igreja estava orando muito para comprar uma casa no interior de Minas Gerais. Uma casa lá no pé da serra, aquele sítio bonito, que eu acordasse todas as manhãs e olhasse, abrisse a janela e ver o nascer do sol. Orei, jejuei, pedi ao Senhor e Deus me deu a casa. Mas algo aconteceu, ela contando testemunho. O meu sonho era o dia que eu abri de manhã, eu ver o nascer do sol. Abri todos os dias e eu orei. Eu falei, olha, o pastor pregou, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai acontecer. E Deus me deu a casa. Eu falei, graças a Deus. Mas algo aconteceu. Eu fechei e falei, quando eu fui acordar no outro dia de manhã para ver o nascer do sol, do lado da minha janela não dava para ver o nascer do sol, porque tinha uma montanha de todo tamanho e tampava sempre o lado do nascer do sol. Mas eu lembrei da palavra do pastor, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai mover o monte. Eu coloquei meu joelho no chão e fui orar. E orei, e fui dormir, descansei no Senhor. E no outro dia, eu fui abrir a minha janela. A hora que eu percebi que o galo cantou. Como é que o galo canta? Como é que o galo canta? Não, cocoricó, não vou lá, gente, vou lá. Eita. Galo forte aí. E quando o galo cantou, eu falei, eu vou abrir a janela. Quando eu abro a janela, a montanha estava no mesmo lugar. Aí eu falei, como pode também uma montanha se abrir? Se vão sair de um lado para o outro. É assim, constante. Orou, mas duvidando, é melhor que não ore. Ela disse isso. Mas algo essa igreja tem, eles são constantes, eles vivem uma prática de oração.
não orava apenas na igreja, não orava apenas no culto doméstico. Eles tinham uma prática de oração. Era uma igreja fervorosa em oração. Vamos lá, os 4 pilares para você não esquecer. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A Bíblia diz que essa é uma igreja que vive em oração. E eles caíam na graça de todos. E todos os dias o Senhor acrescentava a igreja, por causa desses princípios que essa igreja tinha. De certa feita que Pedro e João, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, e nós acabamos de ler, que eles receberam o Espírito Santo, estavam vivendo em comunhão, e eles foram para a igreja. Quem foi para a igreja? Vamos lá. Pedro e João, eles vão para a igreja, eles vão para essa Assembleia dos Santos, para a oração das 3 da tarde. O texto diz que eles vão para a igreja, e era colocado um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, era paralítico. Pedro e João, eles perseveravam na oração, e aqui algo acontece. Eles vão para a igreja, e eles encontram o paralítico, mas eles estavam tão cheios de Jesus, eu vou precisar de usar vocês dois. Meus amigos, pode ser? Pedro e João. Então, posso descer aqui também, pastor? Tá, pode? Eu estou sentindo a vontade. Isso. Então, Pedro e João, vem cá, Pedro e João. Pedro e João, a Bíblia diz que eles vão para a igreja. Vamos lá, vem para cá, vamos para cá. Isso. Mostrar vocês aqui, bonitos assim, isso. Pedro e João, eles vão para a igreja. Na oração das 3 da tarde, que hora que era a oração? A Bíblia diz que eles vão para a igreja. Eu vou, isso. Gostei. Quando eles vão para a igreja, eles estão perseverando. Como eles eram pessoas que perseveravam, só não vinham só no culto do domingo, eles tinham uma prática de oração. A Bíblia diz que quando eles vão, eles encontram um paralítico. Já fica comigo. Quem que é mais Pedro deles aqui, pastor Renan? Pastor, quem é mais Pedro aqui na igreja? Quem é mais Pedro? Ele é mais Pedro? Não, ele é mais Pedro, né? Então, o senhor fica aqui, Pedro. Então, você deve ser o João mais calminho, né? Então, vem cá, fica aqui, João. Ô, João, olha aqui. Pedro, só que você não vai ser João agora, o senhor vai ser o paralítico, tá? Tá bom, vamos ficar aqui em cima. Isso. Senta aqui, meu querido, senta aqui. Isso. O pessoal te vê, você. Isso. Pode sentar aqui. A Bíblia diz que Pedro e João, não, dois, Pedro e João, isso. Pedro é gente boa, isso. Pedro e João, eles vão para a igreja. Eles estão perseverando, diga comigo, perseverança. Quando eles vão para a igreja, perseverando, eles vão, vamos lá. Segura comigo. Vamos para a igreja, João? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, a gente precisa de Jesus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais, perseverar na oração. A igreja está vivendo um avivamento poderoso. Não, tá lindo o que Deus está fazendo. E a gente não pode ficar em casa, a gente tem que ir para a igreja. Tem que continuar, todo dia. Vamos orar. E eles vão, e a Bíblia diz que quando eles chegam, era trazido, diga comigo, era trazido. A Bíblia não fala que ele já estava, elas trazidas, chegou no momento certo, diga o momento certo. Não te ouvi, diga o momento certo. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, ele era paralítico. Algo extraordinário acontece aqui, eles, logo quando vão, eles encontram um homem à porta da igreja, a porta do templo chamada Formosa, o templo lindo, maravilhoso, tinha um homem que estava mendigando, que viveu a vida toda, pode ficar aí, fica calminho aí, Pedro, eu estou no meu tempo ainda, tá? Diga amém. Quem me atolera 10 minutos, diga amém. Isso. Pedro e João, bonito assim, você não vai receber nada. Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas à porta da igreja tinha um rapaz que nunca entrou na igreja, porque ele era paralítico. Segundo a lei daquele tempo, o paralítico não poderia, o que é o disabled? O não perfeito não poderia entrar no templo. E esse nunca entrou no templo, mas conhecia tudo do templo. Sabe aquela pessoa que conhece tudo da igreja, mas nunca entrou na igreja? Passa um lenço aqui, eu estou suando igual cuscuz aqui, um lenço aqui, isso. Graças a Deus, mas não vou tirar meu casaco, não, vou manter ainda a aparência aqui do casaco. Isso. Aleluia. Para não mostrar que eu estou gordinho. Pedro e João estão à porta da igreja. Diga comigo, Pedro e João, à porta da igreja. Eles entrando, chegando à porta da igreja, o paralítico que nunca entrou, conhecia o evangelho, conhecia tudo, ouviu falar de Jesus, talvez, ouvia os cânticos da igreja, sabia de tudo. Sabe aquela pessoa que sabe de tudo, mas está lá fora? Esse era o paralítico.
Ele sabia de tudo, mas nunca tinha entrado dentro do templo. Ele ficava sempre na porta. Diga comigo, da porta. Olha para alguém que está perto de você e diga: você não vai ficar na porta. Isso. Pedro e João, eles entenderam isso ao ver o homem, mas o homem estava lá. Queria tanto entrar lá dentro. Queria tanto cantar com esse pessoal. Queria só uma oportunidade de alguém me chamar. Me coloca lá dentro. Alguma coisa vai acontecer. Um dia eu vou entrar lá dentro. Um dia eu vou conhecer essa graça que é ministrada. É tão bom ouvir os cânticos. É tão bom ouvir falar de Jesus. Mas eu tenho as minhas deficiências. Mas um dia eu vou entrar lá. Eu imagino que era essa a vida desse cara. Conhecia todas as pessoas porque ele estava sempre na porta do templo. Mas Pedro, quando vem, cheios, impactados pelo Espírito Santo, ele viu aquele homem, e a Bíblia diz que eles se moveram de íntima com o Pai. Olha para mim, olha para essa cara preta, pelo amor de Deus, diga: íntima compaixão. Eles se moveram de íntima compaixão. Eles não estavam como os religiosos. Eles se moveram de uma compaixão. Todo cristão foi chamado a viver uma vida de compaixão pelos perdidos. Nós fomos chamados nesse último tempo, que eu creio que a igreja de Jesus, ela é uma igreja generosa, mas é uma igreja de compaixão. Pedro foi com João, movidos por uma paixão muito surreal. E a Bíblia diz que quando eles olham para o paralítico pede eles o quê? Uma esmola. Uma esmola. Aí Pedro com João disse: olha para nós. Não temos prata, Não temos prata nem ouro. Nada, não tem nada. Só um bolsinho. Pedro e João disse: olha para nós. Já poderia começar a pregar só sobre isso. Ele disse: olha, nós não temos prata e ouro, mas a gente tem algo tão excelente dentro de nós. E a Bíblia diz que o homem esperou, olhou para ele esperando receber alguma coisa. Vamos lá, esperando receber alguma? Mas Pedro disse, a primeira coisa, olhe para... Já viu alguém que diz: não olhe para mim que eu sou falho? Alguém já viu? Não olhe para mim que eu sou cheio de defeito. Não olhe para mim. Mas Pedro está dizendo assim, ó: olha para nós. Olha para nós. Come on, look to us. Come on. Look to us. No, look to us. Look to us. Look to me. Look to me. Come on, loud. Fala mais alto. Look to me. Look to me. Look. Look to me, please. Está louco para levantar. Isso. O pezinho tremendo. Look to me. Fala pro seu vizinho aí. Fala pro seu amigo aí do lado. Look to me. Look to me. Look to me. I don't have I don't have gold gold and silver. and silver. I don't have gold and silver. I don't have gold and silver. But what I have, But what I have, I give to you. I give to you. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho... Come on, again. Eu gosto da... I don't have gold, I don't have gold. I don't have silver, I don't have silver. because my life is not about gold. Because my life is not about gold. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, porque a minha vida não está baseada em ouro e nem prata. Olha para alguém e diga: a sua vida... Não, come on, diga: a sua vida não pode estar baseada. Come on, que eu faço assim. Levanta a mão lá em cima. A nossa vida não está baseada em ouro e prata. Pedro diz isso com João: nós não temos ouro em prata. Imagina os apóstolos que tinham o costume de ir para a igreja, para o templo, para ofertar no templo, dizendo: nós não temos prata e ouro, mas a gente tem algo excelente. O que nós temos é diferente de ouro e prata. I don't have money, I don't have gold or silver, but what I have I give to you. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu posso te dar.
Tem pessoas que não estão querendo o seu dinheiro. E nessa manhã eu não vim atrás do seu dinheiro também. Eu não vim por causa do seu dinheiro. Pedro está dizendo assim, eu não estou afim do seu dinheiro, eu não tenho ouro e prata, mas eu tenho algo tão excelente para te dar. Sabia que tem pessoas o dia todo esperando uma palavra de Deus da sua vida? Tem pessoas que o dia todo que você passa por elas e elas só estão dizendo assim, fala comigo de Jesus, me dá uma oportunidade a conhecer Jesus, me deixa eu sentir o que vocês estão sentindo. Quando você vem bonito, quando você coloca a irmã, quando a irmã coloca aquele sapato bonito de bico de mata-barata, e fala assim, eu vou para a PIB, e o irmão vem e coloca aquela camisa bonita, e tem pessoas que passam por você, e às vezes nós não convidamos para Jesus. O mundo lá fora está clamando por Jesus. O mundo lá fora, a nossa família está clamando por Jesus, esperando alguma coisa, porque ele olhou para ele com expectativa de mudança de vida. Eu estou esperando que alguma coisa aconteça comigo. Ele olha esperando, eu vou de novo. Tem pessoas na nossa comunidade esperando algo de nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias é a solução para o planeta. Nós somos a solução para Belo Horizonte. Você é a solução para um país, para uma nação. Talvez estou falando para missionários, futuros missionários que vão para as nações aqui nessa manhã. Posso falar de uma forma profética nessa manhã? Deus quer usar a igreja brasileira como já tem usado para as nações. Deus quer usar nós brasileiros. Eu louvo a Deus, há 24 anos atrás, quando eu cheguei na Inglaterra, a Inglaterra tinha 3 igrejas brasileiras, com pastores brasileiros. Hoje já são mais de 200 igrejas. Diga graças a Deus por isso. Brasileiros que vão para trabalhar pensando que vão ganhar libra esterlina, vão ganhar dinheiro. E chega lá, Deus usa-os. Brasileiros em todas as nações. E eu oro a Deus que Deus venha levantar nós como igreja nesses últimos dias como resposta para as nações. Que você seja avivado, impactado por isso nesta manhã, de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós não fomos chamados para ter um nice service, um cool service. Como é que eu falo nice and cool? Um culto legal. Não fomos chamados apenas para vir no culto, para estar no culto como membros de banco. Apenas fazer parte da história da igreja. Fomos chamados para ganhar vidas para Jesus. Fomos chamados para saquear o inferno e povoar os céus. Esse é o chamado da igreja nesses últimos dias. Existem muitas pessoas olhando para nós, esperando receber alguma coisa. There's many people waiting for one word. Há muitas pessoas esperando para receber uma palavra. E que você apenas olhe para ela. Que você tenha compaixão. Que você veja ela. Há pessoas esperando com a mão estendida para você, dizendo, me ajuda. Foi a situação daquele homem. Não tenho prata nem ouro, mas o que tem, Pedro e João disse, eu te dou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o que ele disse? I don't have money, I don't have gold, I don't have silver, but what I have, come on, translate. I don't have money. Eu não tenho dinheiro, I don't have gold, eu não tenho ouro, I don't have silver, eu não tenho prata, I don't have not money, eu não tenho nenhum dinheiro, but what I have, mas o que eu tenho, I give. eu dou a você. I give Eu dou just what I have. apenas o que eu tenho. You can't give what you don't have. Você não pode dar o que você não tem. You can't give what you don't have. Você não pode dar o que você não tem. I'm going to say it again. You can't give what you don't have. Você não pode dar o que você não tem. There is people Existem pessoas that want to give que querem dar what they don't have. o que eles não têm. It's time É hora to you de você start to give. começar a dar, Give, dar, give, dar, give dar what you have. o que você tem. What do you have? E o que você tem? Ask your neighbor. Ask your neighbor. Ask your neighbor. What do you have? Pergunta para quem está do seu lado, o que você tem? You gift, your talent. Dons, talentos? You have gifts. Can I have another microphone? Can I have another? Cadê o hold? Davi, Daniel, pega o microfone para nós, amigo.
You're going to give Você vai dar what you have. o que você tem. What do you have to give this morning? E o que você tem para dar nessa manhã? Lord, I have my life, Senhor, eu tenho a minha vida and I give my life. e eu dou a minha vida. I gave my time. Eu dou o meu tempo. I give my best. Eu dou o meu melhor. I give my best Eu dou o meu melhor for you. para você. I give my best Eu dou o meu melhor for this church. para essa igreja. I give my best Eu dou o meu melhor for this community. para essa I comunidade. give my best Eu dou o meu melhor for my family. para minha família. I give my best. Eu dou o meu melhor. Always, Sempre I give my best. eu darei o meu melhor. Are you ready? Você está pronto? Now come on, I'm saying, are you ready? Vamos lá, você está pronto? Say loud. Are you ready? Diga alto, você está pronto? Say with me. Diga comigo. I'm ready. Eu estou pronto. Now come on in English. I'm ready. Yes, look to your neighbor Olhe para quem está do seu lado and ask. e peça. Você está pronto? Ask. Are you ready? Fala para ele, você está pronto? Pergunta ele aí do seu lado, chacoalha ele. Are you ready Você está pronto to give your best para dar o seu melhor to Jesus? para Jesus? Are you ready Você está pronto to give your best para dar o seu melhor for this church? para essa igreja? Are you ready? Você está pronto? I can see that you're ready. Eu posso ver que você está pronto. I see that you're ready. Eu vejo que você está pronto. And God wants to use you E Deus quer te usar in this church, nessa igreja, in this community, nessa comunidade. but start giving what you have. Mas vai começar com o que você tem. He's going start with what Isso do you have. vai começar com o que você tem. Give, Doe, give dê. is better than receive. Dar é melhor do que receber. Give. Dê. I don't have gold, Eu não tenho ouro, I don't have silver, eu não tenho prata. but in the name of Jesus Mas no Christ, nome de Jesus Cristo, stand up, fique de pé. rise up, Levante-se. rise up. Levante-se. He rise up, Ele levantou? he rise up, he rise up. Ele levantou? No, come on, he rise up. Why not? Por que não? Why not? Por que não? No one give him a hand. Não tem ninguém para ajudá-lo. No one give a hand. Ninguém deu a mão. But Peter Mas Pedro said, come on, disse: Venha, I'm going to give you a hand. eu vou te dar a minha mão. Can you clap? Can you clap the Lord this morning? Pode aplaudir o Senhor. Thank you. Ele não tinha ninguém para dar ele uma mão. Mas assim que alguém deu uma mão, porque tem pessoas que estão dizendo assim, ele está assim porque ele nunca vai mudar. Já ouviu pessoas dizendo assim, ele não muda, é assim mesmo. Já tentei com ele de todas as formas, ele não quer nada com Jesus. Alguém conhece alguém assim? Não quer nada. Alguém está esperando dizer assim, me ame mais, doe mais por mim. Nessa geração que estamos vivendo, é necessário que nós nos doamos mais. Não tem pessoa difícil, não existe coração difícil para Jesus. Não, don't give up from your people. Não, don't give up. Não desista das pessoas. Don't give up from people. Não desista das pessoas. Don't give up from people. Não desista das pessoas. Fala pro seu neighbor, vizinho. Fala para quem está do seu lado aí. Don't give up Não desista. of people. Fala mesmo para quem está do seu lado. Não desista das pessoas. Our problem Nosso problema é que nós desistimos das pessoas. Muito fácil. Muito facilmente. he don't want to come anymore. He don't want to come. Ele não quer vir mais. Não quer vir na igreja. Ele não quer vir na igreja. Ele não quer nada de Deus. Não quer nada com nada. Deixa ele para lá. Desisto. Não desisto das pessoas. Essa é a maior lição que eu tive. Ele não desistiu e precisou de alguém para dar a mão. E a Bíblia diz que quando alguém estendeu a mão, de um salto ele pôs. Vamos lá, cadê? Vamos dar o saltinho, De um salto. Vamos ficar de pé que eu já estou terminando, tá? Tem 5 minutos ainda, eu estou olhando aqui, ó. De um salto ele pôs de. Eu quero ver você saltar até no teto. Hoje os batistas reformados vão saltar. Diga comigo, de um salto, ele pôs de. Então vamos lá.
A Bíblia diz que quando o paralítico teve um encontro com Jesus, isso, quando o paralítico teve um encontro com Jesus, ele não ficou lá assim, ó, esperando. Porque tem gente que fica vitimizando, sabe, gente? Ah, porque ninguém me ajuda. Sim ou não? Não, ele estendeu a mão e alguém colocou ele de pé, e de um salto ele colocou de pé. Eu vou profetizar que você vai se levantar nessa nação. Deus vai usar a sua casa, a sua família. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar na porta. Ele disse, eu vou ficar de pé. E ele deu um salto na vida. Isso. Eu gostei, olha, ele saltou aqui. Vamos lá. Eu não posso saltar não, irmão, porque o que acontece? Eu fui sentar na cadeira ali, a minha calça aqui começou a rasgar. E eu estou ficando meio gordinho. Mas eu perdi 13 quilos, irmãos, o ano passado. Tive uma enfermidade, eu não podia pregar, sabia disso? Meus pulmões foram danificados. E alguns falam assim, não vai poder mais pregar. Olha ele onde está hoje. Deus é bom, irmão, o diabo que não presta. Amém? Fala para o seu irmão, Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que de um salto ele pôs de pé. Vamos lá, de um salto. Pastor. Tem gente que não vai no gym, vai vir na PIB hoje. De um salto lá em cima ele colocou de pé. Quando ele colocou de pé, a Bíblia diz que ele deu um salto, colocou de pé e começou a caminhar. Faça assim com os pés, mexe com os pés. Com os pés. Isso. Ninguém dorme aqui não, pelo amor de Deus. De um salto ele colocou de pé e entrou no templo andando. Vamos lá, mexe aí. Saltando. Não, vamos lá. Vamos ensinar o pessoal aqui. Me ajuda aí, a banda, me ajuda aí. Ele começou, vamos lá. O paralítico, irmão, ele viveu 38 anos. Ele estava preso em prisões. Ele tinha limitações. E agora ele é integrado à família de Deus. E ele não fica lá, ele não fica tímido não. Ele não tinha vergonha quando estava no mundo. Eu vou de novo. Ele não tinha vergonha das práticas do pecado. Ele está dizendo, não, eu vou ficar, não vim aqui para agradar o povo não. Eu vim aqui para celebrar Jesus. Aí ele diz assim, num salto eu vou colocar de pé, porque Deus vai me levantar e eu vou entrar naquela igreja, porque meu sonho é ir para a PIB. Imagina ele dizendo assim, meu sonho é entrar lá dentro. Meu sonho é viver o que eles estão vivendo. Tem pessoas que sonham em estar aqui. Mas ele deu um pé. Vamos lá. Aí ele entrou andando, vamos lá andar comigo? Andando, saltando e louvando a Deus. Não, mas esse louvando a Deus está muito ruimzinho, está muito fraquinho. Está parecendo que só tem até em cruzeirense aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ele andou. Então vamos lá junto para mim passar o microfone para o pastor que vai orar e abençoar vocês. Ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Não, mais uma vez andando, saltando e louvando a Deus. Eu quero dizer que nada vai impedir você. Esse é o ano de celebração na sua vida. O ano ainda não acabou. Deus quer que você salte nesse ano. Tem áreas na sua vida que vai saltar nesse ano aqui na PIB. Eu vejo Deus fazendo isso nas nações. Mas você não vai ficar preso, parado em costumes, em práticas do passado. É tempo de avançar. Eu cheguei na Colony Grove Baptist Church, 16 pessoas, 16 crentes, tudo dormindo, cochilando nos bancos. As irmãs dormindo. Eu falei, Jesus me ajuda. Eu vim, eu falei, irmão. Eu falei, Deus, e como vai ser? Eu falei, a Bíblia diz, não by power, não by might, but through my spirit, says the Lord. Não por poder, nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O Espírito de Deus começou a mover na igreja, aquela igreja que estava dormindo, adormecida. Eu falei, nós somos livres, temos uma liberdade em Cristo Jesus, então vamos mostrar para as nações, porque um ímpio, quando ele vai, ele dá o seu melhor. Se você vai lá no futebol, você vai no Mineirão, você celebra o seu time. Você vai na final e você vai celebrar. Alguns vão celebrar o Galo ganhando no final de semana, alguns cruzeirenses celebram também. Mas você faz o seu melhor e quando chega para Jesus, você fica tímido. É tempo de celebrarmos a Jesus. Aquele homem ficou de fora, mas agora ele está dentro. Diga comigo, eu estou dentro. Diga para alguém, você está dentro, irmão. Quem não está dentro tem que entrar para dentro, Deus está te chamando nesta manhã. Não é tempo de ficar lá na porta só dando desculpas para Jesus. Jesus está chamando você para se aproximar dele. Jesus está te chamando para você entrar dentro, para você não apenas viver daquilo que você ouviu os pastores ou as pessoas lá fora falar. Jesus está te chamando para você viver o Evangelho, a prática do Evangelho.
É tempo de entrar para dentro. Aquele homem deu uma maior experiência de vida para mim cristã. Eu vou entrar para dentro, eu vou celebrar Jesus. E a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo e começou a celebrar. Esse será o ano de celebração. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Levanta a sua mão aí, por favor, pelo amor de Deus, se você acredita nisso. Esse é o tempo que você vai celebrar novidades de vida. Você vai celebrar a sua família vindo para o altar. Você vai celebrar os seus filhos entrando em lugares para celebrar Jesus. Você vai celebrar a salvação da sua casa. Você vai celebrar a salvação da sua família. Você vai celebrar um novo tempo em Jesus. É tempo de um novo tempo em Jesus. É tempo de celebrar dentro do templo. O Senhor do templo está te convidando para viver o novo de Deus. Quem pode aplaudir Jesus por essa palavra? Diga amém.